Boa tarde a todos. Hoje, 23 de abril de 2020, estamos ao vivo, 14h31. Estamos aqui com Checkpoint, programa realizado pela Imaginadora, com apoio da R1 e pela Panrotas. Hoje o nosso convidado especial é Gustavo Cerbasi, mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado pela FGV em Finanças. É um grande influenciador nesse mundo de finanças. Já tem mais de 2,5 milhões de cópias vendidas, mais de 16 livros, no total 3 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais, que você consegue encontrar por @Gustavo Cerbasi, com C. Tem 2 best-sellers entre todos esses livros. Queria dar boas-vindas a todos, principalmente a Ana Maria Donato, da Imaginadora, que ajuda a gente a realizar o programa. Oi, Ana, tudo bem? Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Eu queria reforçar, Zé, é uma honra a gente ter o Gustavo Cerbasi como convidado, é de verdade um privilégio. Como você estava dizendo do currículo dele, eu queria explorar um pouco mais com quem é que nós vamos falar agora. Ele é, de verdade, referência em educação financeira no Brasil. Entre esses best-sellers que você disse, com certeza vocês já ouviram falar de alguns, como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Como Organizar Sua Vida Financeira. São 2 best-sellers que a gente aprende muito com ele. Além de ele ser professor, como você disse, ele é palestrante de sucesso e nos deu a honra de dedicar o tempo dele aqui para falar um pouco com a gente, discutir nesse momento do turismo, como a gente pode organizar a nossa vida e, como ele mesmo diz, estamos no tempo do minimalismo, de reduzir custos fixos e entender o que realmente importa na nossa vida. Exato. Ana, obrigado pela apresentação. José Guilherme, obrigado. Prazer estar com vocês, com o Coimbra, com a Flávia. Para mim é uma honra estar conversando com pessoas que conectam interesses no mundo do turismo, porque eu tenho que confessar aqui para vocês, eu sou um turista inveterado. Até sonhei no passado em trabalhar com turismo, imaginava que seguiria por esse caminho. Como a vida me levou para o mundo das finanças, hoje eu digo para os meus amigos, pessoas próximas, e vocês, né, agora estou abrindo aqui publicamente, que eu vivo para viajar, eu vivo para o turismo, e nas horas livres eu discuto o dinheiro das pessoas, planejamento, estratégia, investimentos, enfim. Muito bem. A experiência de viajar é parte da nossa família, com certeza. Eu queria só dar boas-vindas aqui para quem está com a gente, Ana. Flávia, VP de Pessoas e Finanças da Rede Atlântica de Hotéis. Obrigado por participar junto com a gente. José Antônio Coimbra, Country Manager da British Airways e Iberia no Brasil. É um prazer ter você aqui. Um cara que tem background financeiro, que eu conheço, a gente tem altos papos sobre finanças, então vai agregar muito aqui essas 2 pessoas ajudando a gente. Zé, só queria reforçar, nós temos então, agora a gente vai passar para o Gustavo Cerbasi, ele apresenta então os alívios, as recomendações, desde o indivíduo, Gustavo, que hoje está numa situação difícil, né, como o pequeno empreendedor e o grande empreendedor, que é o público do portal Panrotas. E você pode falar, então, a gente espera, por favor, e agradece por cerca de 15 minutos. Depois a gente abre para perguntas dos perguntadores oficiais e também recebemos as perguntas pelas mídias sociais Panrotas. Muito bem, Gustavo, que alívio você pode dar para o nosso público? Muito obrigada. Vamos lá, não quero dar nenhuma mensagem motivacional, não quero dar nenhuma mensagem de inspiração, nenhuma mensagem do tipo, tenhamos fé que isso vai passar logo. Vamos pensar na estratégia necessária, esse é o meu papel, sou estrategista, então qual a estratégia necessária para atravessar esse período, um período de ruptura muito abrupta e muito intensa dos planos, tanto familiares quanto dos negócios, né? A gente sabe que o setor aéreo, o setor do turismo foram os mais impactados, isso deixa as pessoas meio que sem chão, mas além dos negócios, temos também a situação das famílias, em que muitas vezes a ansiedade, o caminho da depressão, o desespero de adultos pode fazer até com que crianças sejam traumatizadas. A gente tem que levar em consideração esse aspecto também. Então, não é simplesmente para a gente pensar em formas de conforto, e sim como atravessar da melhor forma esse período, que é muito semelhante ao de uma guerra, muito semelhante em que regras são flexibilizadas, muito semelhante a uma situação em que eu não me posiciono mais como
ou empreendedor ou empresário do turismo, ou o profissional autônomo, profissional liberal. Eu sou um chefe de família, eu sou um membro de família responsável por colocar comida na mesa, por garantir empregos, por garantir que aquilo que eu construí até hoje, que em alguns casos se chama de reputação, outros casos se chama de marca, outros casos se chama de ativo, que aquilo seja preservado o máximo possível para um momento em que esses ativos sejam aproveitados de uma forma melhor, um momento de recuperação da economia. Então, primeiro ponto é separar a pessoa física da jurídica. Tem muito empreendedor no mundo do turismo que, por ser um agente, por ter um bom sistema funcionando no seu notebook, a gente sabe que trabalha já no home office, trabalha de casa, mistura as contas, né? Não sabe exatamente a divisão entre negócio e empresa, mas do ponto de, aliás, negócio e família, mas do ponto de vista da família, esse é o momento de, se eu tenho algum tipo de reserva, eu não tenho que entender a reserva como um alívio a ser aproveitado, mas sim como uma riqueza a ser preservada. Se a minha reserva me mantém por 2 ou 3 meses, eu tenho que fazer uma reunião familiar, deixar o jogo bem aberto com a família, pedir criatividade a crianças, a pessoas próximas, a parentes, a amigos, para encontrar formas de preservar aquela reserva para ela não ser usada agora. Então, é o momento de reduzir custos, é o momento de ser criativo no lazer com as crianças, de unir forças com vizinhos para conseguir adquirir aquilo que precisa ser comprado com um custo menor. Enfim, aquilo que já não é tão novidade, porque são dicas que têm sido trocadas por muita gente na internet. É importante entender também que não podemos cultivar a ideia de que logo voltaremos ao normal, porque provavelmente o normal já está sendo vivido. Nós melhoraremos esse normal com o passar do tempo, porque até que se consolide a questão de vacinação, de tratamento definitivo, das pessoas terem menos medo, continuar havendo um distanciamento necessário, um distanciamento social voluntário. Quem pode, fica em casa, e haverá uma necessidade de quem tem que sair com cuidados especiais. Então, isso implica custos também. O custo do home office, o custo de eu trabalhar, exercer minha profissão paramentado, com descarte de equipamentos e materiais que tem que ser necessariamente repassado ao cliente, e o cliente está muito tolerante nesse sentido de entender que as pessoas, para sobreviverem, se adaptarem à crise, estão fazendo ajustes. Essa semana eu cortei o meu cabelo, depois de 2 meses, né? Mas negociei com o meu barbeiro para ele vir em casa, e ele falou que veio com luva, com máscara para mim, avental descartável, que faria toda a higienização, e ele me propôs um preço que, olha, se a gente conseguir manter o preço do salão, eu falei, não, você vai me passar o seu preço, o preço dos materiais, porque eu quero até te indicar para mais pessoas, e que seja bom negócio para você. Então, os negócios tendem a funcionar de uma forma diferente, as famílias têm que ter um pouco de criatividade para lidar com essa situação. Mas a situação para a qual vocês me chamaram aqui, com certeza importa mais, é com relação aos negócios. Como atravessar esse período, sabendo que não é uma questão de economizar. Não estamos falando de economia, porque não há receita. Se não há receita, não tem como se lidar com custo. Então, acho que a mais óbvia das orientações é cortar radicalmente todos os custos possíveis, na medida do possível, preservando o custo do capital humano, preservando o emprego sempre que possível. Mas tem outros aspectos muito mais importantes do que a simples economia de custo, porque ela ajuda até um certo ponto. A partir de um certo ponto, eu não consigo deixar de pagar a folha de pagamento, os impostos, os compromissos, o parcelamento com meus fornecedores que vêm de meses anteriores. Então, a gente tem que olhar para as técnicas financeiras mais estratégicas do que táticas. A gente fala redução de custo como não tem dinheiro, não pago, corto, negocio, enfim, põe as cartas na mesa, mas quando a gente olha para a estratégia, eu tenho algumas situações interessantes, como, por exemplo, analisar dos vários produtos ou serviços que eu ofereço, quais são aqueles que me oferecem maior margem. Esse é um exercício que raramente o empreendedor muito ocupado, principalmente o pequeno empreendedor, que ele é um canivete suíço, faz tudo ao mesmo tempo, raramente ele para pensar que ele vai ter, num menu de vários serviços, 2 ou 3, que não só são os carros-chefes, mas não estou falando do que vende mais, mas aquele que traz maior margem de contribuição. Pode ser que se eu tenho um serviço de transfer, a margem do serviço de transfer seja muito pequena, mas o kit de lanches que eu vendo me traz uma margem sensacional, porque o meu lanche já ficou famoso, ele é falado, ele é citado nas redes de avaliação. Enfim, eu tenho alguns itens que me proporcionam uma margem muito maior
e outros itens que são oferecidos porque o meu cliente gosta, porque complementa o serviço, porque faz parte de uma prestação de serviço mais completa. Fazendo um paralelo, por exemplo, com um restaurante, é aquele restaurante que tem 20 itens no menu, mas 2, 3 pratos praticamente são pedidos por quase todos os clientes. E alguns pratos é para aquele intolerante à lactose, para aquele que evita glúten, para aquele que está num dia de dieta, o suco batido, que é especial, mas aqueles itens que, para tê-los, eu tenho um trabalho maior. Eu tenho que estocar alimentos que vencem com maior frequência porque não tem tanta saída, eu tenho que pessoas especializadas no manuseio, embalagem especial. Então, quando eu percebo que há produtos que contribuem muito para o lucro da empresa, meu negócio, e produtos que não contribuem tanto, ou até geram prejuízo, levam parte do lucro, mas tem que ter porque o cliente quer, eu estou percebendo ali oportunidades de eficiência muito importantes numa situação como essa, que não devem ser tratadas como provisórias. Tá? Esse novo mundo que estamos vivendo pode nos mostrar que ajustes feitos para a crise podem ser permanentes. A recomendação é que todo empreendedor, todo profissional da área procure, nesse momento, vender, negociar, atuar somente aquilo que que oferece maior margem de contribuição. Eu sei que não estamos vendendo. Nós sabemos também que há políticas, há iniciativas interessantes de, por exemplo, vender antecipado, vouchers, desconto para quem vai desfrutar lá na frente, desconto para quem quer ter prioridade em uma remarcação. Mas mesmo esse tipo de oferta é interessante que seja feita de maneira concentrada naqueles itens de produtos ou serviços que trazem maior margem. Eu vou abrir mão daquilo que é menos eficiente, e aí vem uma outra estratégia que me ajuda a lidar com isso. Meu cliente não precisa ficar insatisfeito com o serviço limitado. Ele vai ser informado que do menu do meu restaurante nós estamos vendendo nesse momento apenas os principais pratos, mas eu posso fazer uma parceria com outro, que esse outro podia ser chamado de concorrente até um tempo atrás, mas ele vai se tornar meu parceiro agora, um outro que é eficiente na prestação daquele serviço, na venda daquele produto, em que ele tem uma margem melhor, porque negocia melhor com o fornecedor, porque compra em escala. Então, nessa associação de que um restaurante é especialista em churrasco, o outro é especialista em massa, eu vou anunciar para o meu cliente que estamos vendendo somente o churrasco, que é o carro-chefe, porque isso vai dar menor trabalho de manuseio, menor desperdício, menor perda de recursos, mas nós temos uma parceria com outro restaurante que fornece massas, que o cliente vai poder comprar a combinação dele. Nisso, cada um vai estar trabalhando naquilo que é melhor. Nisso, o que era um produto ou serviço que me gerava talvez um prejuízo ou consumia a margem do meu carro-chefe, nesse momento passa a me fornecer uma comissão da venda que eu faço para o meu parceiro. Então, eu acho que a grande solução para momentos de crise é eu entender que, numa batalha, 2 soldados fracos tendem ambos a tombar, porque estamos concorrendo com iniciativas em que eu sou forte de um lado, eu sou fraco do outro, meu concorrente é forte do outro lado, mas se eu faço parcerias, 2 soldados fracos se tornam um exército vencedor, um exército mais forte. Levando isso para o turismo, nós sabemos que qualquer tipo de pacote em que a gente tenta prestar um serviço principal agregado de vários serviços secundários, pode fazer com que esses secundários drenem boa parte do resultado do serviço principal, enquanto que parcerias bem funcionais, bem eficientes, pode fazer com que cada um seja especialista naquilo que funciona melhor e, com isso, o tempo dedicado, a energia dedicada, as horas das pessoas que trabalham sejam direcionadas para aquilo que traz mais resultado. Um exemplo, por exemplo, companhias aéreas, acho que a discussão é muito clara, né? Porque há toda uma estrutura financeira, há toda uma inteligência financeira nesse tipo de negócio, e fica muito claro que a companhia aérea, para ser rentável, ela tem que privilegiar determinadas rotas, porque as rotas secundárias muitas vezes são rotas de prejuízo, e só quem tem uma injeção de dinheiro muito grande, uma empresa que está numa fase muito boa da economia, consegue dar conta de uma malha muito diversificada. Esse raciocínio tem que ser levado para linhas de transporte de pessoas, para linha de prestação de serviço de alimentação, linhas de conveniência, entender que aquilo que traz maior margem é o que vai salvar o lucro da empresa. E levando em consideração essa combinação de selecionar e atuar naquilo que me gera maior margem, fazer parcerias, um ponto muito importante é o de reduzir o break-even ou ponto de equilíbrio, é um termo técnico que a gente usa em finanças, mas não é muito difícil de entender. Entendo que quanto mais elevado o volume de custos fixos de uma empresa, mais demora para essa empresa chegar ao lucro. Por exemplo, eu posso vender brigadeiros de colher.
e o meu cliente vai fazer a conta, entender que para fazer um brigadeiro de colher, cada um vai custar R$1, mas eu vendo por R$5. Ele vai perguntar, puxa, mas você ganha R$4 em cima do brigadeiro? Eu tenho que explicar para ele, não. Cada brigadeiro que eu vendo me contribui com R$4 para eu diluir o custo do gás, do funcionário, da iluminação da cozinha, do aluguel do meu espaço, da cozinha industrial. Então, se eu tenho uma estrutura muito cara, eu preciso vender muito mais brigadeiros para chegar naquele custo que paga minha estrutura. Se eu tenho uma estrutura mais enxuta, mais eficiente, com menos vendas, eu começo a chegar no lucro. Então, o ponto de equilíbrio é aquele volume de vendas que eu preciso ter para começar a lucrar. Para muitas pessoas, aparentemente é inviável baixar o ponto de equilíbrio. Nossa, mas espera aí, eu tenho um serviço de restaurante no meu hotel que eu preciso ter. Não tem como não ter, eu não tenho como reduzir pela metade. Sim, mas seu restaurante funciona quantas horas por dia? Nesse momento, qualquer ativo que pode ser disponibilizado, né, uma área de esportes pode virar um galpão, um fogão de hotelaria pode virar, por exemplo, um fogão que vai ser arrendado para quem presta um serviço de marmitas, um serviço acessório, a quem está distribuindo os novos insumos necessários para a adequação da estrutura hospitalar. Então, na prática, eu preciso entender que um ativo que está parcialmente parado, ele é um ativo que gera prejuízo. Para dar um exemplo para vocês entenderem, eu, quando estive estudando em Nova York no 2000, eu estava num táxi e puxei conversa com um motorista de táxi que era brasileiro. E falando para ele, puxa, você está bem? Eu falei, estou bem, trabalho para caramba, o carro não é meu, é de uma cooperativa, né? Mas, enfim, há 5 anos estou aqui fazendo minha vida. Aí eu dei uma espiada lá no odômetro e vi lá marcando 285 mil. Eu falei, cara, seu carro já andou 285 mil quilômetros? Ele falou, não, é 285 mil milhas e é um carro com 3 anos de uso. Cara, mas como é que esse carro anda tanto? Ele viaja? Eu falei, não, é um carro que não desliga. É um carro que roda 24 horas por dia. Cada motorista tem um turno de 8 horas e termina um, começa outro, e no inverno sequer desliga o motor por 10 dias, porque se desligar ele esfria, as pessoas passam frio, então ele só desliga para manutenção. Esse é um ótimo exemplo de um ativo que é bem aproveitado. Um usa, passa para outro. Então, esse por estar sendo bem utilizado, ele não fica parado. Mais uma vez, o exemplo das companhias aéreas é um ótimo exemplo para explicar que avião parado no chão é prejuízo, né? E tem que estar voando. Então, com essa linha de raciocínio, independentemente da estrutura que eu tenho, se ela é hoteleira, se é um parque, se é piscina, se é restaurante, eu preciso entender que a criatividade tem que ser trabalhada no sentido de aproveitar, e muitas vezes esse aproveitamento vai se dar na formação de parcerias. Imagine uma cidade turística que tem 5, 6, 10 estruturas paradas. Provavelmente algumas serão desfeitas, infelizmente, porque alguns vão quebrar, mas antes de quebrar, essas pessoas podem se coordenar, não se ver mais como concorrentes, desfazer-se dos ativos antes que eles virem prejuízo e dar eficiência para esses ativos numa coordenação melhor. A solução para setores como do turismo e setores da cosmética, setores do entretenimento, é os concorrentes não se verem mais concorrentes e passarem a se ver como parceiros para dar mais produtividade, dar mais aproveitamento a ativos que estão parados. Porque muitos ativos tendem a ficar parados depois de uma crise como essa, e se a gente não age num tempo adequado, aquele ativo hoje ele tem um valor de revenda. Daqui a um tempo, ele está dentro de uma massa falida, ele vai ser usado para pagar impostos, vai ser usado para pagar contas trabalhistas. Então, é muito importante que essa ação seja feita de forma coordenada, que associações, que veículos como a Fanrotas provoquem essa coordenação justamente para antecipar o que lá na frente seria uma quebra. Dá para evitar muitas quebras quando a gente imagina que eu não tenho uma empresa, eu não tenho um faturamento, eu tenho uma marca, eu tenho pessoas, eu tenho competências, eu tenho reputação construída junto aos meus clientes, e eu vou surpreender meus clientes com parcerias, com entregas eficientes, com cuidados adicionais, convidando esses clientes a, num segundo momento, retomarem as atividades. A gente sabe que vai ser algo gradual, mas eu, por exemplo, viajo com muita frequência. Estou agendando alguns eventos para o segundo semestre sem me comprometer com datas, mas estou aguardando das empresas do setor de turismo um posicionamento muito claro de que, olha, você será recebido no nosso hotel com cuidados reforçados para a sua saúde. Você vai entrar na nossa aeronave com alguns equipamentos a mais, isso vai ter um pequeno impacto no preço da passagem que você vai pagar, mas com esses cuidados a mais eu voltaria a prestar serviço.
Então, isso exige coordenação, não é algo que uma empresa faz isoladamente, porque uma empresa agindo isoladamente vai talvez criar um impacto nas demais empresas um impacto concorrencial, de falências, de pessoas desempregadas que talvez ecoem até na própria qualidade do serviço do destino como um todo, né? O destino turístico não é só o voo, não é só o hotel, é toda a infraestrutura que está ali tem que estar demonstrando seriedade, serenidade e competência para superar a situação. E, repito, acho que o caminho é através dessa coordenação de forças. Muito legal. Gostei muito do que você falou de separar o que é pessoa jurídica de pessoa física, né? Porque nós, empresários, a gente às vezes não... E pequeno empresário, né? Estou incluindo a Panrotas nisso. Não é do tamanho de uma Atlântica, muito menos de uma Iberia BA. E muitas vezes é difícil, viu, Gustavo? Porque o capital que a gente construiu durante o tempo, frente a essa crise, inevitavelmente a gente vai ter que abrir mão dele para, obviamente, manter pessoas, talentos, e ter uma política um pouco mais construtivista desse capital do ponto de vista de sociedade, né? Sim. Queria abrir, não sei, para a pergunta, quem que vai fazer a primeira pergunta aí? Flávia, você já imaginou aí alguma pergunta? Já, tenho sim. Bom, gente, boa tarde, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e gostei bastante de toda a exploração inicial que o Gustavo fez. Eu acho que a gente vive a crise todos os dias, né? Que às vezes é importante alguém de fora vir e falar algumas questões que talvez a gente tinha pensado, mas não dessa forma, que a gente tinha considerado, mas não nesse formato. Então, enfim, obrigada. Quero falar um pouco, né? A Atlântica, nós somos a maior administradora multimarca, a gente tem 136 hotéis, só que são 136 empreendimentos independentes, né? E aí vem toda a complexidade de gestão e de gestão da crise nesse momento. E aí, Gustavo, aproveitando muito do que você disse e indo um pouco para a especificidade do nosso negócio, nós estamos aí com 3 meses em que a gente tem certeza que o impacto vai ser muito grande. Depois disso, a gente tem cenários, ainda tem dúvida, mas 3 meses com certeza com impacto bem grande. Parte importante dos hotéis estão fechados, e é aquilo que você colocou, não tem receita, as contas vencem, e a gente está ecoando muito cash is the king, né? E aí, se você puder explorar um pouco, né, até para os empreendimentos, para os hotéis em que tem uma receita tão restrita nesse momento, e a gente vê que gestão de caixa a gente faz na crise, e porque a gente, né, a última crise já tem um tempo, a gente está falando de 5 anos de uma crise muito menor do que essa. A gente nunca experimentou hotéis fechados como a gente está experimentando. Quais são as suas dicas importantes aí quando a gente está falando de gestão de caixa e que tem tanta gente que não sabe fazer gestão de caixa, né? Bom, Flávio, acho que o fundamental é o caixa, realmente, cash is king, o caixa ser a prioridade em qualquer tipo de decisão, né? Vamos fazer no sentido de gerar caixa, fazer no sentido de cortar custos, corte de custos mesmo, porque em muitas situações eu diria para vocês, muito cuidado ao cortar custos, porque no sentido de cortar custos a gente acaba cortando o valor do negócio, né? Quando você tira aquele diferencial que agrada o cliente, é quando você tira aquele diferencial de bastidores que mantém o time mais unido, né? Então, eu não sei exatamente quais seriam as políticas na Atlântica, mas vamos imaginar o churrasco trimestral de colaboradores, aquela celebraçãozinha, né? Você tira aquilo porque é um custo que tem que ser evitado e você acaba desunindo o time. Isso a gente falaria num momento de economia competitiva, num momento de economia saudável, normal. Nesse momento de recessão, né, em que todos estão preocupados com a sua situação pessoal e preocupados com não perder serviços que são prestados, o consumidor está muito tolerante. Tolerante no sentido de você antecipar ao consumidor que você sabe que você entregava um produto numa certa embalagem, você abriu mão de uma embalagem sofisticada nessa situação provisória para justamente poder manter o serviço, né, dentro de critérios de excelência, dentro de critérios de higiene, de segurança, enfim, mas você antecipar ao consumidor que você sabe que está prestando um serviço diferente, que você está prestando um serviço limitado, que você manteve, por exemplo, a academia do seu hotel fechada, mas que você tem uma equipe
em vídeo, enfim, orientando exercícios no quarto, alguma coisa que suplemente o desconforto. Esse consumidor vai entender que você está fazendo o possível para prestar um serviço com qualidade. Todo hotel, eu viajo bastante, tem uma variedade muito grande também de serviços. Você tem a suíte júnior, você tem a suíte intermediária, você tem a suíte dupla. E isso é o que eu quis dizer com variedade de serviços. Eu muitas vezes fui convidado a uma suíte top de um hotel que eu vou conversar com vocês também que eu fico meio constrangido nessas situações, que eu, puxa, adoraria estar com a minha família, não sozinho, num quarto gigante. Mas, normalmente, é a suíte mais ociosa. Então, eu acho que, principalmente, uma rede de hotéis tem a capacidade, por exemplo, de identificar que há uma certa tendência estatística, probabilidade de um certo segmento ser mais demandado e aquilo não vai ser ofertado com uma gama de serviços dentro de um mesmo hotel. Nós teremos uma unidade especializada no serviço de luxo, uma unidade especializada no serviço mais econômico, uma unidade especializada em famílias, e isso, essa coordenação é algo não só para ser comunicado internamente, mas para o cliente também. Repito, porque o cliente está mais tolerante. Eu tenho meus hotéis favoritos nos vários destinos do Brasil para os quais eu viajo, mas se eu receber um comunicado de que, para minha necessidade de trabalho executivo, há uma unidade específica naquela cidade, um pouco mais distante do centro de convenções, do teatro, mas que me atende com maior eficiência, eu estou propenso a contratar esse tipo de serviço. Gustavo, tem uma pessoa aqui no Facebook, Titone Tati Garcia, e justamente da sua resposta da pergunta da Flávia, ele fala o seguinte: como fazemos isso em agências? Unir forças? Dá uma ideia. Bom, é especialização, né? Agências que têm um trânsito, um relacionamento muito mais próximo com as aéreas, outra tem um relacionamento mais próximo com a hotelaria, outra é mais eficiente, tem um time que viajou, que conhece as experiências turísticas no local. Essa coordenação tem que ser no sentido de entender no que está o forte de cada agência, no que está o forte de cada operador, e aproveitar esse forte. A gente não vai conseguir absorver 100% da mão de obra, por exemplo, mas a gente pode entender que também não haverá uma utilidade para 100% dos equipamentos disponíveis hoje. Então, se há mão de obra disponível, se há equipamentos disponíveis, a própria conversão disso num outro tipo de operação, ela tem que ser algo talvez negociado ou coordenado como um suporte novo a um serviço que vai ser prestado de uma forma diferente. Por exemplo, imagine que se eu tivesse numa mesma cidade 3 hotéis da minha rede, né, e eu vejo que não haverá demanda para 3 hotéis, mas e também não haverá necessidade de ter a equipe de trabalho para esses 3 hotéis. Mas será que esses 3 hotéis, 2 deles funcionando numa capacidade que é considerada razoável, um terceiro hotel sendo convertido numa espécie de base de higienização, de preparação de procedimentos, de adequação a essa situação mais exclusiva e mais cuidadosa, não seria uma boa justificativa para eu tranquilizar o meu cliente de que algo está sendo feito para preservar a condição dele viajar a trabalho, a passeio? Isso é algo tranquilizador. Estou pensando aqui no que seria uma necessidade minha quando eu viajo, né? Se eu tiver essa tranquilidade, por exemplo, sempre tomei cuidados de viajar de ônibus ou com um motorista do lado, numa companhia aérea, mas eu sinto falta no Brasil de um espaçamento maior entre poltronas. A classe executiva não é algo viável. Será que não passa a ser viável nessa situação a prestação de um serviço de maior espaçamento, com encarecimento da passagem para aqueles que realmente precisam viajar a trabalho? É uma discussão que nós temos hoje no setor do entretenimento, do qual as palestras fazem parte, né? Que a gente entende que, daqui para frente, não é que as palestras deixaram de existir, elas continuarão existindo numa situação muito mais exclusiva. Um teatro que comportava 500 pessoas vai passar a comportar 250 mais espaçadas, que vão pagar um ingresso mais alto, mas essa experiência, se for, por exemplo, transmitida pela internet, se ela for compartilhada com mais pessoas, pessoas podem pagar preços bem menores para dar um volume que ficou menor. Então, a gente tem 2 situações. Aquele que faz questão da experiência exclusiva disposto a pagar mais, isso elitiza alguns serviços que eram mais populares, só que a criatividade fazendo com que esses serviços mais exclusivos se tornem experiências desfrutadas à distância, com algum tipo de show, com algum tipo de entretenimento, e que permitam que esses pagamentos acessórios complementem o que se perde na exclusividade. Vamos imaginar que existe uma grande
parcela da população que foi bem pouco afetada pela pandemia, em alguns casos até beneficiada. Tem negócios que já eram online, tem negócios que já viviam do delivery, que já estavam adaptados a essa situação de pandemia, e esses negócios têm gerado resultados muito interessantes para algumas empresas, consequentemente para os donos dessas empresas. Então, há um segmento da sociedade que estará disposto a desfrutar de uma recuperação que será lenta, mas mais exclusiva. E a criatividade nos ajudará a levar isso para mais pessoas. Eu acho que é um caminho bem interessante. Muito bem, muito bacana. Ana, tem alguma perguntinha aí? Depois Ele falou, sim, ele falou muito, Zé, sobre os novos protocolos e os novos formatos, configurações de companhia aérea. Acho que o Zé Coimbra tem bastante para acrescentar aí. Vamos deixar o Zé, então, falar um pouquinho. Zé, que você tem a contribuir com essa discussão, por favor, a sua pergunta. Acho que vale. Acho que você está no mudo aí, Zé. Deixa eu... Aí, eu queria agradecer a oportunidade de estar aí com vocês. Um tema bem premente aí. Todo mundo, muitas discussões, fazendo vários exercícios de futurologia. Mas, assim, eu separei dentro do que o Gustavo falou, só um comentário entre o espaçamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que ele realmente, o que impacta muito é o custo, né? Então, como ele deve ter escrito em alguns dos livros dele, assim, o espaço é igual a custo, né? Quanto mais espaço, maior o custo. Então, dentro da nossa segmentação de produto, a gente já tem 4 produtos para atender distintos nichos de mercado, né? Em relação ao futuro, é difícil prever, né? Seria um exercício não tem uma bola de cristal do que aconteceria com o mundo, mas hoje a gente tem uma segmentação que pode mudar, mas eu acho que a mudança passaria pelo mix. O mix entre os produtos pode mudar. Então, eu posso ter uma premium economy maior, posso ter uma executiva maior, em detrimento de uma classe econômica, né? Se as pessoas realmente tiverem esse objetivo no futuro, né? Porque eu acho que o mundo vai ser muito diferente depois dessa pandemia. Mas dentro do que pegando um gancho que o Gustavo falou e com a Flávia também, eu tenho 2 perguntas. Uma mais ligada à pessoa jurídica, que muito da nossa audiência são agências, né? E eu vou começar primeiro com a da pessoa jurídica, que o Gustavo falou muito de margem, falou muito de diferenciação, né? E falou muito de break-even, né? Então, assim, uma pergunta para o Gustavo, a primeira que eu tenho, se me permite ter 2, é que hoje as agências têm muita dificuldade de calcular o break-even, porque a estrutura de custos é mais fácil, né? Então, elas provavelmente já devem ter ajustado a estrutura de custo fixo, mas a estrutura de receita, né? Porque a gente sabe que margem igual a receita menos custo. A parte de receita, a previsão de receita futura dessas agências é muito complicada. Então, a minha primeira pergunta para o Gustavo é como as agências de viagem, que são 80% da nossa venda, conseguem fazer uma previsão de receita futura pós-pandemia. E a minha segunda pergunta é relativa ao que o Gustavo comentou no começo sobre prioridade de consumo, né? Riqueza preservada, ele falou desses 2 pontos que me chamaram a atenção. A gente vê que muitas pessoas tiveram um impacto na renda, né? Tanto empresários quanto assalariados. Como é que essas pessoas, qual que é o trade-off dessas pessoas entre planejar uma viagem num cenário de contração de renda e também um pouco de assim, muito risco de desemprego, né? Então, uma contração da renda associada ao medo de desemprego, como é que as pessoas podem ainda planejar uma viagem que é um sonho que as pessoas têm? Para mim, a viagem não é só uma viagem em si, de férias. Para mim, viagem está muito ligado ao aprendizado também, a evolução das pessoas. Então, deixo essas 2 perguntas aí para o Gustavo. Bom, vamos lá. A primeira situação é com relação à projeção de uma receita, que hoje é muito... A gente não consegue trabalhar com uma base estatística, né? Como que foi uma situação anterior, porque a atual crise
econômica, né, crise de saúde que reflete a econômica, ela não é comparável com o Joesley Day, com a quebra do mercado imobiliário de 2008. A comparação mais próxima que se faz é lá atrás com a crise, a Grande Depressão de 1929, que jogou os mercados muito rapidamente para baixo, e que alguns hábitos educacionais, culturais, de experiências não existiam naquela época, era algo muito mais elitizado. Então, a gente não tem uma base para fazer essa projeção. O caminho razoável é fazer um certo exercício de futurologia com cenários que considerem ritmos diferentes de recuperação e composições diferentes desse mix de clientes com diferentes capacidades de pagamento. O setor tem que ter claro que a parcela da população mais impactada economicamente é a parcela de menor renda, justamente aquela parcela que há 5, 6 anos atrás ocupou todos os voos, todos os hotéis no Brasil, porque era uma condição de câmbio favorável, de custo favorável, momento bom da economia, que popularizou o turismo no Brasil. Eu acho que essa é a parcela que demora mais a voltar, porque ela está perdendo o básico do seu orçamento. Então, projeções devem ser feitas levando em consideração que a parcela menos afetada é aquela que se recupera, a parcela da população menos afetada é aquela que se recupera mais rapidamente e aquela mais disposta a pagar por alguns diferenciais. E isso é um exercício saudável porque, na verdade, casa com essa orientação que eu passei de que o segredo da recuperação é a gente saber oferecer serviços que comuniquem ao cliente cuidados especiais, cuidados adicionais, enfim, pelo menos nesse prazo, até temos certeza de que existe uma vacina, existe algo tranquilizador. Então, a gente imagina que o fluxo turístico que será inicialmente aquecido será aquele ligado ao turismo de negócios, ao turismo executivo, e, no segundo momento, famílias de maior alta renda. Tem um ponto importante, antes de responder à questão do estilo de vida, que eu sugeri uma coordenação dos negócios para que se façam parcerias, para que se busque eficiência financeira, mas é importante uma coordenação na comunicação da oportunidade para a população também, alertando que é uma questão de cidadania, as pessoas procurarem retomar os seus hábitos de lazer, valorizando o que é local, o que é nacional. Isso contribui com a renda local, contribui com o serviço do nosso país, contribui com os impostos arrecadados no país. O setor do turismo sabe muito bem que esse câmbio totalmente desequilibrado, rumando para os R$6, ele é muito favorável à volta do turista estrangeiro. O quanto esse turista estrangeiro estará disposto a viajar, nós não sabemos, mas havendo uma retomada da economia, provavelmente as famílias de mais alta renda locais estarão propensas a viajar. Muito provavelmente, essa questão de fronteiras fechadas, Europa até setembro, uma situação de isolamento entre países ainda existindo, o turismo local vai ser valorizado, repito, por famílias de alta renda. Agora, com relação à sua segunda pergunta, como que a gente pode imaginar que uma família vai voltar a priorizar a questão não só das viagens, mas da cultura também, das experiências, né, do aprendizado presencial. Esse é um ponto, Coimbra, que eu valorizo já, não é de agora da crise, tá? Há alguns anos, eu deixo fazer uma pequena divulgação aqui, eu tive a felicidade de lançar esse livro o ano passado, A Riqueza da Vida Simples, que não era um livro antecipando uma crise, era um livro que procurava trazer respostas de planejamento financeiro para famílias de mais baixa renda. Durante 2 anos, eu fui consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo. Todos nós sabemos que a TV aberta tem como grande audiência as classes CD, famílias com uma renda um pouco menor, classe média, com restrições de consumo. E no programa eu procurava falar o quão importante é você ter experiências, o quão importante é você gastar com lazer, você gastar com qualidade de vida. E a resposta que eu tinha, mas espera aí, se eu estou pagando remédios, alimentação e aluguel e não sobra mais nada, não tem como eu pensar em lazer. E, na verdade, tem. A orientação que eu tenho passado para as pessoas, e acho que encontrar eco dessa orientação no mercado do turismo é algo que não estamos falando de interesses comerciais, estamos falando de um bem para a sociedade como um todo. O caminho para a família atravessar essa situação com mais leveza é abrir mão daquilo que não é essencial, se desfazer de um custo de vida fixo mais elevado. Por exemplo, se meu carro está parado na garagem, eu tenho que entender que alguém que tinha um carro de um padrão superior está se desfazendo dele e quer comprar um mais barato. Pode haver um aquecimento nesse downsize em geral da economia, em que as famílias vão comprar carros num padrão menor.
De repente, eu posso deixar de pagar um aluguel de um apartamento mais sofisticado e mudar para um apartamento um pouco mais compacto, porque, para o bem-estar da minha família que está confinada, é extremamente recomendável que a gente saia de casa, que a gente tenha uma experiência em família, que a gente tenha um ato de celebração para marcar o fim de um confinamento. Então, a própria solução para a crise, quando eu falei de redução do break-even para as empresas, para as famílias estou falando isso, reduzam o custo fixo, preservem uma verba para você comprar aquele alimento de vez em quando. Vai ter um momento que a família não quer cozinhar. O humor está num limite que, puxa, vamos celebrar, vamos comprar uma pizza, vamos assistir um entretenimento, e quando houver a possibilidade de viajar, a recomendação vai ser para que as pessoas marquem, façam alguma coisa que celebre, que marque o fim desse ciclo. Então, é algo, não é porque eu estou falando para Panrotas, para vocês, é algo que eu venho recomendando já há algumas semanas. Gente, se prepare para ter uma forma de marcar com a sua família o fim desse período, que vai ser muito interessante ser contado lá na frente. Nesse momento é muito sofrido. Então, essa redução do custo fixo para as famílias, destine uma parte do seu orçamento para experiências, para lazer, para aprendizado, para cursos online, que no segundo momento passa a ser um desfrute de experiências que vão estar atraentes, vão estar até numa condição acessível. É importante até chamar a atenção que, nessa pandemia, estão melhores as famílias que já adotavam esse estilo de vida mais simples. Imagine que eu tinha, por exemplo, uma renda de R$10.000. Se meu custo de vida era de R$10.000, entre moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, e se nenhum imprevisto acontecesse, de vez em quando eu viajava, eu estou numa situação muito difícil agora, porque eu não consigo pagar a minha moradia, eu não consigo pagar a escola do meu filho. Famílias que estavam um degrau abaixo, que tinha uma fatia do seu orçamento destinada a uma regularidade de cultura, de lazer, de viagens, nesse momento, se tinha uma reserva de emergência que durava 3 meses, essa reserva passa a durar 5 meses, porque o custo da família caiu em razão do confinamento. Então, quando começa a se recuperar a economia, aquele orçamento está disponível para ser ocupado novamente por experiências que traziam qualidade de vida. Então, não viajar, não ter experiências, não ter lazer, é um sinal, em qualquer momento da história da economia, de que nós estamos muito expostos ao revés, ao imprevisto. As famílias a minha família hoje, a gente parou, refletiu no cartão de crédito, tem uma redução drástica no gasto do cartão de crédito, porque eram parcelamentos de voos, de viagens, de hotéis. A riqueza da vida simples não é uma vida espartana sem conforto, é uma vida simplesmente mais econômica do que poderia ser, porque ela é muito mais rica em experiências, muito mais rica em aprendizado, muito mais rica em situações que trazem para dentro de casa o que outras culturas construíram, o que outras pessoas prepararam, gastronomia, shows, cultura. Então, esse é um aprendizado que nós temos e que vale muito a pena e fica muito claro numa situação de crise. Gustavo, como parte do conteúdo do seu livro, Como Organizar a Vida Financeira, e continuidade do que você está falando, você faz recomendações interessantes, como, por exemplo, determinar uma data para a faxina das despesas. Isso. E outra que interessa para turismo é para aumentar o seu network, faça parte de associações, não é? Para que você não tire isso do seu custo, não é? Eu queria que você explorasse um pouquinho, porque isso no turismo tem muitas entidades e é um momento de quem está agora sem um trabalho que pertence à rede do turismo, que sim se conecte e que o que ela pode fazer para diminuir ela, indivíduo. Dentro desse seu livro, eu achei essas 2 recomendações importantes para trazerem aqui. Resgatando um pouquinho a reflexão do Coimbra, a questão dele, né? Como fazer uma projeção. A melhor forma de eu fazer projeções do que vai vender, o que não vai vender, quanto vai faturar, quanto não vai, o que é um preço adequado, é eu fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é algo impraticável no Brasil, quando considera a força econômica do pequeno empreendedor e o custo de uma pesquisa num país que não tem tradição de fazer tantas pesquisas, né? Então, vai contratar uma Nielsen, vai contratar um instituto profissional de pesquisa, isso é algo que não está no radar de uma empresa de pequeno porte com poucos empregados. Quando essa empresa, porém, faz parte de uma associação, e Empresas Unidas provocam essa associação a buscar informações do mercado, isso acaba se tornando viável. Então, é muito interessante perceber que aquele que se associa, ele não só tem mais insumos, tem mais informações, como ele pode provocar essa associação a correr atrás de informações que ajudem a mudar os planos. Obviamente que nessa situação, o associativismo tem um custo, e normalmente o que o empreendedor foge é do custo. Ele foge do custo do contador, do custo do associativismo, do custo da cooperativa de crédito.
porque por não ter planejamento, ele não percebe o quanto que esse custo reverte em benefício para ele. Normalmente, um contador bem pago é um consultor que você tem na empresa. Uma associação bem paga e uma postura ativa nessa associação, em que eu sou participativo, eu questiono o número, me atende, não atende, vamos melhorar, isso reverte em um mapa, um cenário mais claro para eu poder traçar minha estratégia. Então, sim, o associativismo é muito importante. Eu lamento que no Brasil, quando a gente fala de cooperativas, por exemplo, né, cooperativas de crédito, aquilo soe como um serviço acessório. Na verdade, aquilo deveria ter uma importância tão grande quanto a dos maiores bancos do Brasil, mas a gente pode usar o associativismo como um meio de eu colocar em prática iniciativas, fazer pesquisas, obter informações, fazer lobby, né? O lobby é importante nesse momento, como a Flávia chamou a atenção, cash is king, iniciativas de socorro, qualquer tipo de subsídio, alívio nos impostos durante um período é muito importante. Isso é muito difícil de conseguir quando todos na economia estão disputando com a mesma voz ali na política. Então, é muito importante ter a união de vários interesses para conseguir brigar por aquilo que nos interessa. O outro ponto que você colocou, Ana, desculpa, agora perdi a pergunta. Fazer um dia para a faxina. O dia da faxina. Na verdade, o dia da faxina, dentro do curso online que eu ofereço, eu tenho um curso chamado Inteligência Financeira, ele tem vários papéis, né? Um dia... Eu, por exemplo, caso meu dia da faxina com o período que eu resolvo fazer minha declaração de imposto de renda. É quando eu olho o meu orçamento, eu revejo quanto estou pagando por ano em assinaturas de serviços de streaming, de TV a cabo, de jornais, para quem ainda faz, e revejo se eu estou realmente precisando daquilo ou não. Normalmente, quando a gente pensa, puxa, mas eu tenho uma conta de telefone que eu pago lá R$300 por mês, eu não percebi que daqueles 300, 60, R$100 são apenas minutagens de telefone das quais eu poderia abrir mão. Hoje todo mundo está conectado a um Wi-Fi. Então, por que eu pago R$100 de minutagem, sendo que R$100 no ano dá R$1.200? Já é um destino doméstico de viagem para uma pessoa da família. Quando a gente tem esse exercício de parar, pensar, entender, por exemplo, que uma TV a cabo de tempos em tempos faz promoções e o Código de Defesa do Consumidor diz que se a promoção é feita para alguém, eu como usuário eu posso ter a mesma condição. Deixando de pagar R$30 aqui, 40 ali, 70 ali, muitas famílias garantiriam o seu lazer, garantiriam a sua viagem anual, simplesmente por ter uma conta mais eficiente. Se parassem para pensar no investimento que foi feito há 2, 3 anos, fizessem contas do que há de melhor, perceberiam que um investimento melhor, somado a economias, muito do que a família diz que não consegue fazer, ela conseguiria simplesmente por organização. Na verdade, Ana, essa pandemia está nos trazendo uma oportunidade. Nós estamos falando da dor, do sofrimento de um setor muito impactado, mas a pandemia nos obriga a parar e pensar. Algo que muitas vezes o pequeno empreendedor, não é que ele não quer, ele não consegue fazer. Ele cuida das finanças, do RH, ele é líder, ele vende, ele tem que resolver problemas, pepinos, burocracias, então ele não consegue parar e pensar. Então a gente tem que entender também que todo desastre tem um lado bom, a obrigação de eu ter que passar uma régua e falar, nossa, peraí, vamos aproveitar que está todo mundo parado, o time está parado, estou pagando salário, vamos passar por um processo de treinamento sobre criatividade? Vamos passar um período, todo mundo estudando as iniciativas mais vencedoras no turismo, o que se faz melhor em algumas regiões. Muito se fala que as pessoas não percebem que nós temos um turismo de primeiro mundo aqui, quando a gente tem lá toda uma estrutura de Gramado, de Foz do Iguaçu. Então, quais são as iniciativas vencedoras? O que nós podemos provocar em algumas cidades nesse processo de recuperação? Não estamos passando por uma guerra? Os países que passaram por guerras aproveitaram essas guerras para se reconstruírem. Será que não pode ser reconstruída a forma de vender o turismo, de valorizar o que há de melhor em cada região do país? E aproveitar essa parada para aprendizado, para reorganização, para enxugamento de gastos desnecessários, para projetar uma situação nova. É um erro, repito, a gente esperar que as coisas se normalizem para voltar a pagar contas da forma ineficiente que eu pagava até pouco tempo atrás. As parcerias me levam para um caminho de eficiência e uma visão um pouco mais racional nas minhas finanças vai me permitir ceder a parceiros aquilo que me dá prejuízo, ser comissionado por aquilo que antes tirava a margem do meu melhor produto na minha carteira. Gustavo, legal isso que você está falando. Vamos para a última rodada aqui de perguntas. Queria ver com a Flávia. Flávia, sua pergunta aí.
Bom, Gustavo, eu tinha preparado algumas perguntas, mas toda essa conversa me estruturou. Eu queria até desafiar um pouco 2 pontos que você trouxe para ter essa iluminação, mesmo em relação a como é que a gente da hotelaria pode atuar. Acho que o nosso setor ele está muito desafiado. Eu acho que pessoalmente somos beneficiados de passar por isso, porque a gente vai ajudar a construir o que vai ser o setor, que não é o que foi no passado. E aí a gente olha um pouco para a China, para os países que estão na nossa frente em reaberturas e tudo. Então a gente vê, por exemplo, a China falando em testar 100% dos hóspedes para garantir o COVID-free, né? Nesse momento em que ainda não temos a cura ou um tratamento mais objetivo para a doença. A gente vê e ouve falar muito de um certificado COVID-free, que é um investimento maior em limpeza, e a gente sabe que a forma com que a gente fazia antes não vai permitir que a gente faça daqui para frente. Então, tudo isso é super positivo. E aí a gente vê a pesquisa, por exemplo, que né, o Panrotas fez junto com a Mapid, que as pessoas estão muito pouco dispostas a pagar mais. Então, existe uma disposição de, se reabrindo tudo, pagar a diária que eu pagava antes de tudo fechado. Então, tem esse é o resultado de uma pesquisa, pode mudar, claro, mas é um pouco do que a gente já ouviu. Junto com tudo isso, a necessidade de calcular um ponto de equilíbrio diferente pela recuperação da crise. Como é que a gente fecha todos esses pontos e todas essas questões? Eu sei que aqui é muito mais, né? Estou colocando para a gente discutir, mas eu acho que foram pontos que você tocou, né? A gente vai ter que entregar um produto diferente. Tudo isso agrega custo, a disposição por pagar um preço diferente talvez não seja tão grande, e a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio que me permita sobreviver, viver, pagar todos os meus custos, enfim. Como é que você vê todos esses pontos aí nessa equação? Flávia, acho que o desafio pode parecer maior quando você imagina ou você pesquisa a sua base de clientes, o seu cliente regular, o seu CRM. A gente tem que entender que haverá uma certa mudança no avatar, naquele cliente médio, né? Toda empresa tem meu cliente, tem em média 30 e tantos anos, tem filho, não tem, e a gente tem que tomar cuidado para não analisar a base errada, porque realmente o cliente tradicional do turismo brasileiro hoje, ele não terá a mesma capacidade de pagamento que ele tinha. Mas vamos entender que há uma parcela muito grande de clientes potenciais que consumia formas de turismo que talvez estejam limitadas por um tempo, eu citei como exemplo fronteiras internacionais fechadas, por exemplo, que esses sim estarão dispostos a consumir alguns privilégios. O privilégio de pagar a mais por um hotel que oferece uma segurança que outros não oferecem. O privilégio de começar a viajar quando muitos ainda não estão viajando. Eu acho que vocês, como eu, adorariam estar em Veneza nesse momento, vendo golfinhos e cisnes nos canais, né? Não existe essa possibilidade. Então, quando houver a retomada, eu acho que haverá tanto uma dificuldade econômica de alguns a acompanhar a retomada, como haverá uma certa ansiedade de uma parcela da população de aproveitar essa oportunidade. E isso tem que ser precificado. Olha, Gustavo, o que você está falando vai de encontro com 2 comentários aqui. A Giovana Masqueto, da Delta, e do Guto Silva, que estão falando que realmente, quando tudo ficar aberto, enfim, os procedimentos forem revistos e tal, que as pessoas realmente vão estar ávidas a viajar e viajar mais, porque elas, enfim, vão ter passado esse período de pandemia, fechadas, pensando no seu negócio, com problemas e incerteza, ou seja, quando elas puderem viajar, elas vão ser estimuladas a viajar mais. Só colaborando. O mundo vinha vivendo um nível de prosperidade que existem perfis, acho que todo mundo conhece o perfil Perrengue Chique, né? Que não havia lugar no mundo que não houvesse filas, que não houvesse dificuldade, e, puxa, houve uma ruptura. O oposto disso, o que é? É a exclusividade. A exclusividade era algo cada vez mais difícil. A gente pode falar de exclusividade em lugares extremamente caros, mas você estar entre os primeiros a voltar para uma praia paradisíaca brasileira é uma exclusividade. Estar entre os primeiros a aproveitar uma rota que se transformou completamente para ter um selo Covid-free é uma exclusividade. Então, eu acho que a tomada acontecerá inicialmente pautada na exclusividade, pautada na diferenciação. E essas pessoas, elas... famosas ou não, elas servirão de influenciadores para abrir o caminho daqueles que estão um pouco mais assustados, que estão se preparando para um segundo momento da recuperação. Então, eu acho que
tem que ser feito um planejamento no sentido de valorizar essa exclusividade no primeiro momento, valorizar aqueles mais ansiosos por viajar, são aqueles menos afetados pela pandemia, ou até afetados positivamente, e essa turma vai criar a inspiração para aqueles que vão demorar um pouco mais para aproveitar, porque nós não voltaremos para a mesma praia que a gente frequentava, nós não voltaremos para a mesma atração turística. Essa atração turística estará descansada, renovada, mais limpa, a praia estará totalmente renovada. Então, existem diferenciais que não existiam alguns meses atrás, e isso tem que ser valorizado. Eu acho que é com base na diferenciação e no que essas pessoas que iniciarão o ciclo poderão mostrar para as outras, que nós teremos uma recuperação mais acelerada do turismo. Muito bem. Zé, Xará, mais uma pergunta. Vamos lá. Mais uma aí para você, Gustavo. Uma das coisas que eu também anotei aqui como relevantes, você falou muito em priorizar a margem, né? Priorizar a margem no momento que os negócios são muito escassos, né, é bem complicado, porque eu acho que as agências apareceram uma oportunidade, elas todas vão correr atrás dessa oportunidade. E a tendência, quando há mais players competindo por um negócio que é escasso, a margem diminua, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual seria a estratégia para as agências. E a segunda, você falou muito em parceria, e você falou muito de nicho, das agências buscarem nichos e tudo, mas você vê oportunidades de fusões e aquisições, de fusão de agências que se complementem em termos de que não tenha sobreposição de clientela? Então, essas são as minhas duas últimas perguntas para você. Olha, eu vou começar pela segunda. Eu não vejo como oportunidade, eu vejo como uma necessidade, porque tem agência que ela é mais eficaz pelo atendimento rápido, tem agência que se diferencia porque seu time é mais experiente e viajado, tem agência que presta um serviço diferenciado porque tem um contato direto com guias locais, e eu acho que toda agência tem o seu ponto forte e sabe identificar o que um concorrente tem de melhor. Eu acho que esse é um momento, sim, de fusão, de união de forças para diluir custos fiscais, para diminuir o custo da concorrência, né? Quando eu tenho concorrência, eu estou disputando espaço publicitário, eu estou, enfim, são pessoas redundantes nos aeroportos, pessoas redundantes vendendo pacotes, e quando a gente tem uma coordenação melhor, a coisa funciona mais redonda. Com relação à margem, acho que uma coisa está meio que associada à outra, porque quando a gente consegue trabalhar essa coordenação que eu sugeri lá no começo, a gente consegue fazer com que quem é bom num determinado negócio faça só aquele negócio. Eu vou citar como exemplo, já mencionei a questão de Gramado. Eu passei 10 dias em Gramado com a minha família e é impressionante. Você vai comer num restaurante, numa galeteria, só tem aquela opção, não sai daquilo. Você vai numa churrascaria, é só churrascaria. Você vai num café colonial, só que o problema é que é tudo buffet. Buffet não, desculpa, é rodízio, tudo rodízio. Não tem lugar onde você coma pouco, não tem lugar em que você pague pouco, mas é tudo tão bom que a gente, mesmo que saia com 5, 6 quilos a mais da cidade depois de 10 dias, a gente sai feliz de ter aproveitado o melhor serviço que cada um prestou ali. Então, margem, ela é composta ela começa na especialização. Eu negocio melhor com um certo fornecedor, eu produzo melhor um certo produto, eu forneço algo que é reconhecido pelo público como diferenciado, então eu posso fazer aquilo numa escala maior, sem ineficiências. Quando você vai na barraca do caranguejo numa praia e pede um peixe frito, e pede um suco diferente, uma massa, você vê que o susto que o atendente leva ali já denuncia que aquilo vai levar um tempo maior e que eu não vou receber um produto tão interessante, porque não é especialidade. Então, a margem começa nesse processo de reconhecer no que eu sou bom. E não é simplesmente descartar o que está ruim. Eu vou ter que saber dizer não para alguns clientes que vão trazer para o meu negócio uma percepção ruim, vão trazer a percepção de que pagaram caro, que não foram bem atendidos. Ou, para atender esses clientes, eu vou indicar, na verdade, direcionar o trabalho do meu parceiro, ex-concorrente, que faz melhor, para eu poder receber 5 estrelas também naquele serviço que antes era secundário. Então, é uma combinação de coisas, não é eu simplesmente atentar para a margem, sendo que alguém pode atentar para a margem naquele produto e fazer melhor do que eu. Eu acho que, de todas as orientações que eu passei, essa coordenação de um time local é fundamental.
A gente sabe que não vai ter superlotação em Cancún, porque simplesmente não se vende mais passagem aérea do que os hotéis fornecem. A gente sabe que a mesma coisa acontece em Barreirinhas, lá nos Lençóis Maranhenses, e nós temos algumas coordenações locais que funcionam muito bem, que deveriam servir de modelo para qualquer destino turístico do Brasil, turístico de negócios, turístico de férias, enfim. O que nos falta muitas vezes é essa inteligência paralela aos negócios para ajudar o pequeno empreendedor a fazer apenas aquilo que ele é melhor e que traz maior margem para o seu negócio. Ok. Bem, Aninha. Uma pergunta aí, Aninha? Não, Zé, eu acho que nós, se não tivermos nenhuma pergunta da mídia social, acho que complementamos bem, a contribuição está sendo de excelente qualidade, não podia ser diferente disso tudo. Se tivermos algumas perguntas, acho que nós já atingimos o nosso objetivo aqui, Zé. Já atingimos o nosso objetivo, Ana. Queria agradecer aos nossos amigos aqui que ficaram online, Juliana Brandt, Marvin Mansur, Jaqueline Rodrigues, João Martins, Luiz Ferrinho, Marcelo Sanovics, muita gente de peso e amiga que para complementar aqui essa live, dando audiência para a gente. A gente viu alguns comentários aqui, claro, sobre mais turismo e tal, e queria dizer, pessoal, o Checkpoint é uma iniciativa que tenta trazer inspiração, tenta trazer, obviamente, também todo o cenário legal e atual. A gente trouxe o ministro, depois trouxe o ministro do Turismo, depois a gente trouxe o secretário, trouxemos o Luiz Lara, fundador da Liu Lara TWA, e agora o Gustavo Cerbasi, para a gente tentar sair da caixa, para a gente repensar o nosso modelo. Não tem uma receita pronta, claro, tá todo mundo pensando, todo mundo olhando para dentro, e muitas outras ideias bacanas de inspiração virão. Então, às vezes a gente não consegue adaptar tanto assim para uma receita de bolo, como foi falado nos comentários aqui, mas a ideia é que a gente pense um pouco diferente, traga essas pessoas tão bacanas que estão ajudando a gente a olhar de uma forma diferente para o nosso negócio. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi uma honra dividir essa 1 horinha e pouquinho que estamos juntos. Gustavo, você tem um curso que já formou mais de 10 mil alunos, né, que é esse curso de inteligência financeira. Você tem centenas de vídeos nos seus canais, desde os mais longos, com uma aula super dirigida de um assunto específico, até os mais curtos. Tem 2 que eu vi, e até comentei contigo quando a gente fez esse briefing, que é Negócios em Tempo de Crise e Pagar Boletos Durante a Crise. Algumas estratégias. São curtos, então acho que vale a pena todo mundo te acompanhar, porque você tem dicas para todo mundo. Queria a palavra final de cada um de vocês aí para a gente encerrar a live hoje. Legal. Bom, deixa eu fazer minha reflexão aqui, Zé. Eu convido as pessoas a conhecerem principalmente meu canal no YouTube, onde eu trago um conteúdo que a proposta é não enrolar. Não vejo sentido em transformar a educação financeira em entretenimento. Respeito quem faça isso, mas no momento que você busca uma solução, essa solução tem que ser objetiva, e essa é a proposta que eu faço no meu canal. Totalmente gratuito. Não espero que ninguém compre meu curso nessa situação que estamos vivendo. Acho que lá para frente, se a pessoa precisa, ela se aprofunda, mas a quantidade de vídeos que eu produzi nos últimos 5 anos no YouTube, aí acho que é um conteúdo que vai ajudar muita gente, e nós temos conteúdo específico para negócios, tá? Então vale a pena pesquisar. E meu canal no Instagram é onde eu falo da minha verdadeira paixão, que certamente não é dinheiro, não é enriquecimento, não é planejamento, mas é viajar. Então tem muitas das minhas histórias com minha família, viagens interessantíssimas, e vale a pena compartilhar com vocês que conhecemos o mundo inteiro, mas o destino favorito dos meus filhos é no Brasil. Lençóis Maranhenses foi um lugar aí que marcou muito nossa família. Então é uma honra estar com vocês compartilhando reflexões. Eu espero, torço para que o Brasil aproveite essa guerra que estamos vivendo para renascer como um destino turístico que sempre foi, mas nunca foi visto dessa forma. A política atrapalha bastante, a imagem, né, que se constrói do Brasil lá fora assusta muita gente, mas eu acho que a gente está num momento de inflexão muito importante. Se a gente souber aproveitar, nós vamos aproveitar câmbio favorável, nós vamos aproveitar uma sociedade propensa a viajar para o seu Brasil, que é muito rico em experiências, e eu acho que a gente vai sair dessa situação, sim, com alguns arranhões, com algumas fraturas, mas em breve muito mais fortes do que nós entramos. Eu nunca vi o Brasil tão unido em busca da solução de um problema. Problemas são vários, mas esse problema fez a sociedade se unir,
eu acho que nós estamos vivendo aqui uma história que vai ser muito gostosa de ser contada, e eu espero contar viajando, espero em breve estar visitando esse Brasil aí, aproveitando esse processo de recuperação do turismo. Muito legal. Flávia, suas palavras finais, depois o Zé e a Aninha fecha a live. Bom, obrigada, Imaginadora, Panrotas, pela oportunidade de participar dessa discussão. Gustavo, super obrigada. Eu acho que sempre são ideias, muitas vezes, que a gente não considerou, mas eu queria explorar aqui na minha despedida essa questão final que você colocou, que é a colaboração. Acho que o setor de turismo também nunca esteve tão unido para passar por esse momento e acho que a gente tem que aproveitar mais essa oportunidade de reconstruir o turismo, a hotelaria, né, à medida em que a gente tem essa crise tão grande, entender a oportunidade de escrever uma história diferente e uma história melhor. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente está trabalhando e acho que foi inspiradora aí a nossa conversa. Obrigada. José Coimbra? Bom, vamos lá. Bom, a minha reflexão, eu acho que eu tenho uma palavra-chave para esse período que a gente está vivendo, que é resiliência. Eu acho que a resiliência vai fazer a gente superar esse desafio grande que nós temos. E eu conto com apoio. Outro ponto importante é o planejamento, que o Gustavo falou. Eu acho que todo mundo está se planejando e todo mundo com muita gana para, quando a crise passar, voltar a trabalhar, voltar a produzir. Então, essas duas palavras, para mim, foram as palavras-chave do Checkpoint de hoje. A resiliência, que é uma coisa que eu penso bastante, e o planejamento, fazendo um plágio no discurso do Gustavo. E o trade, que deve ser 90% das pessoas que estão participando dessa live, eu conto com o trade para a gente dar a volta por cima e sair dessa crise bem rápido. Bom, de resiliência você entende, né? Com 8 maratonas, isso que é ser resiliente. Já foi. Muito bem. Flávia, José Antônio, muitíssimo obrigada. Gustavo, muitíssimo obrigada. O Checkpoint tem como dia certo e horário todas as quintas, às 11h30. Extraordinariamente, entramos hoje às 14h30 para atender a agenda e a disponibilidade do Gustavo, que para a gente era muito importante tê-lo, então, nessa live. E a gente volta, então, quinta-feira, às 11h30, uma pauta que vocês aguardem. Vai ser, de verdade, bastante relevante, necessária para o turismo e todo mundo está esperando por ela. Voltamos quinta-feira próxima. José, Guilherme? Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Estamos de mãos dadas com os agentes de viagens, as operadoras. Vocês são os grandes heróis dessa indústria, dessa cadeia B2B. Saiba que Panrotas e todas essas empresas aqui que estão envolvidas fazem de tudo para estar perto de vocês e para incentivar. Eu sei que, às vezes, parece que vocês estão esquecidos, mas não estão. Tem muita gente pensando em vocês e querendo o bem de vocês e fazendo coisas para que o agenciamento de viagem, a operação de viagem seja cada vez mais forte e mais produtiva no Brasil. Fiquem bem. Zé, eu só queria lembrar, agradecer a equipe que está por trás dessa live, a equipe técnica, que tem a R1 participando sempre, a Rafaela e Cecério. Obrigada a todos que fazem parte aí no backstage. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Obrigado, gente. Serenidade, sucesso a todos. Tchau, Gustavo. Tchau, obrigada. Valeu.